Há verdades que nem todos estão prontos para ouvir. E se eu te dissesse que esta poderia ser a frase que muda a tua vida? E se justo agora você estivesse abrindo mentalmente um livro que poucos conseguem encontrar porque só o descobrem aqueles que estão destinados a se tornar ricos? Respire. Porque o que você está prestes a ouvir não é casualidade. Eu sei que você já sentiu essa inquietação no peito, essa mistura de frustração, desejo e cansaço. Aquele momento em que você olha para a sua vida e se pergunta, por que sinto que há algo mais, algo grande, algo que ainda não consigo tocar? Como se existisse uma força esperando para despertar em você. E hoje quero falar com você diretamente, sem rodeios, sem adornos desnecessários, sem esse excesso de metáforas que às vezes esconde o essencial. O que importa aqui é a verdade crua, poderosa, inegável. A abundância não chega, ela é ativada. Ela se acende por dentro muito antes de se manifestar por fora. Talvez você sempre tenha intuído isso. Talvez até tenha negado. Mas aqui está você. Ouvindo. E isso já diz algo sobre você. Há pessoas que passam a vida inteira buscando respostas fora, vêm conselhos, cursos, estratégias, truques, atalhos, sem perceber que a chave sempre esteve dentro delas. A diferença entre quem próspera e quem não próspera nunca foi a sorte. Nunca. É a identidade. É a energia. É convicção interna. E quero que, desde este primeiro instante, você se permita perguntar: quem sou eu quando ninguém me vê? Sou alguém que espera que algo mude? Ou sou alguém que já decidiu que a sua vida vai se transformar, não importa quanto tempo leve? Porque vou te dizer algo com total honestidade. Os ricos, os verdadeiramente ricos, não apenas em dinheiro, mas em visão, clareza e poder pessoal, não esperam sinais. Eles se tornam o sinal. E, mesmo que você não acredite, você está mais perto disso do que imagina. Este o livro do qual eu falo não está impresso em papel. Não o encontrará em livrarias nem em bibliotecas. É um livro simbólico, mas real. Ele é composto de decisões, de despertares internos, de momentos como este em que algo na sua mente faz um clique silencioso. Um clique que a maioria nunca escuta. Porque a maioria não está pronta. Mas você está. E não digo isso para te motivar. Digo porque, se você não estivesse preparado, não estaria aqui, absorvendo estas palavras como se já as estivesse esperando há anos. Agora escute isto com atenção: a riqueza não é um resultado, é uma consequência. Uma consequência do seu estado interno, da sua vibração mental, da sua identidade mais profunda. O que você tem hoje é apenas o eco de quem você foi. O que você terá amanhã será o eco de quem decidir ser a partir de agora. Muitas vezes você sentiu que a vida te empurra, que as circunstâncias ditam o seu caminho. Mas hoje quero que você considere uma possibilidade alternativa. E se fosse você quem dita as regras? E se os seus desejos deixassem de ser simples desejos e começassem a funcionar como ordens internas? Ordens que a sua mente aceita. Ordens que a sua realidade executa. Soa grande. Soa ousado. Soa como algo que talvez você sempre quis acreditar, mas teve medo de admitir. E, ainda assim, está aqui. Batendo suavemente à porta da sua consciência. Hoje iniciamos uma jornada. Uma jornada que não é o motivacional, não é o de autoajuda, não é um discurso para te fazer sentir bem por um momento. É um processo de transformação interna. Uma reconfiguração da sua identidade. Um despertar de algo que sempre esteve adormecido. E antes de avançar, quero te convidar a algo simples, mas poderoso. Diga mentalmente: eu estou pronto para ver o que outros não veem. Porque, ao fazer isso, você começa a abrir uma porta. Uma porta que nem todos se atrevem a abrir. E sim, ao final deste caminho, haverá uma revelação. Uma tão profunda que mudará a forma como você entende a sua relação com o dinheiro, com a abundância e consigo mesmo. Mas, por agora, fique com isto. Você está lendo o livro que só descobrem aqueles que vão ser ricos. E acabou de virar a primeira página.
Quero que você perceba algo, e desde que começou a ouvir esta mensagem, a sua mente mudou ligeiramente de frequência. Não porque eu diga, mas porque você mesmo está permitindo. Não subestime esse pequeno deslocamento interno. Às vezes, as maiores mudanças começam com um ajuste imperceptível. Como se algo dentro de você se alinhasse sem fazer barulho. E deixe-me te perguntar algo que talvez nunca tenham te perguntado. Quando foi a última vez que você realmente confiou no seu próprio potencial? Não no que os outros acham que você pode alcançar. Não no que a sociedade determina. Não no que o seu passado parece indicar. Mas em você. No seu poder real. Porque aqui está a verdade que muitos nunca descobrirão. A riqueza começa quando a sua mente deixa de negociar consigo mesma. Quando você para de discutir com os seus sonhos. Quando deixa de justificar porque o ainda não é o seu momento. Quando simplesmente decide que sim, é o seu momento. Se você pensar bem, a maioria vive presa em uma espécie de espera eterna. Esperam ter mais tempo, mais dinheiro, mais vontade, mais sinais, mais clareza. E essa espera se transforma em uma forma sutil de autoengano. Um modo elegante de permanecer imóvel sem admitir. Mas você não veio aqui para esperar. Você veio para despertar. Talvez você sinta essa leve pressão no peito, esse pequeno nó na garganta, esse impulso de mover algo na sua vida mesmo sem saber o que. Não é ansiedade. Não é confusão. É a sua identidade pedindo para evoluir. É a parte de você que sabe que existe outra vida possível, uma vida em que você não depende do destino, mas da sua clareza interna. E eu te digo com total sinceridade. Há pensamentos que só chegam a quem está preparado para mudar tudo. Pensamentos que são como portas. Se você os aceita, avança. Se os ignora, permanece no mesmo lugar. Agora quero que você se permita olhar para dentro por um momento. Não para os seus feitos. Não para os seus erros. Não para a sua história pessoal. Mas para aquela voz interna que você quase nunca deixa falar. Aquela voz que sabe exatamente o que você quer, mesmo que você tente disfarçar. Essa voz é o início da riqueza. Porque antes de o dinheiro chegar, chega a certeza. Antes de a oportunidade chegar, chega a identidade. Antes de a abundância chegar, chega a vibração correta dentro de você. Vou te dizer algo que muitos tentam complicar, mas que é extremamente simples. A riqueza não começa fora, porque fora só se manifesta aquilo que você primeiro aceitou dentro. Por isso, neste momento, o mais importante não é quanto você tem, o que te falta ou o quão longe você se vê das suas metas. O importante é a sua disposição interna de permitir que a abundância se torne parte do seu modo de ser. E quero que você escute isto com a mente aberta. Quando você muda a sua identidade, a sua realidade não tem opção. Ela precisa se ajustar. Precisa se calibrar. Precisa se alinhar a você. As pessoas acham que precisam de sorte. Mas a sorte é simplesmente a consequência de estar no lugar certo, e você é esse lugar. O verdadeiro ponto de origem. O verdadeiro centro de criação. E talvez você se pergunte: como começo a me tornar alguém que atrai riqueza naturalmente? A resposta é mais simples do que você imagina, mas exige coragem. Você começa deixando de pensar como alguém que espera e passa a pensar como alguém que já decidiu avançar. Porque a decisão não é um momento emocional. A decisão é uma mudança de identidade. Uma mudança silenciosa, profunda, que ninguém vê, mas que você sente. E essa mudança está começando agora mesmo. Por isso, antes de seguir adiante, quero que você diga em silêncio: desta vez, eu vou me transformar. Sinta o que acontece quando você diz isso com honestidade. Sinta como a sua mente tenta rejeitar e aceitar ao mesmo tempo. Essa tensão interna é o sinal de que você está entrando em um território mental que nem todos pisam. O território onde a vida começa a mudar de verdade. E agora que você já abriu essa porta, quero que você perceba algo importante. Você não precisa entender tudo para começar a mudar.
Essa é uma das armadilhas mais comuns. As pessoas esperam ter clareza absoluta antes de agir, como se a vida lhes devesse uma explicação detalhada de cada passo. Mas a clareza não chega antes do movimento, ela chega durante o movimento. E aqui vem uma pergunta crucial. Quantas oportunidades você deixou passar apenas porque sentia que o ainda não sabia o suficiente? Talvez nem fossem oportunidades externas. Talvez fossem ideias, impulsos, intuições. Sinais internos que você ignorou porque ainda estava buscando validação. E quero que você escute isso sem culpa, sem julgamento, sem remorso. Porque esse passado não define quem você está começando a ser agora. O que importa é que hoje você está aqui, com uma disposição mental diferente. Mais aberta. Mais receptiva. Mais corajosa. A maioria das pessoas vive repetindo versões antigas de si mesmas. Age como se estivesse obrigada a ser quem foi ontem. Mas a identidade não é uma corrente. A identidade é uma construção. E você pode reconstruí-la quando decide fazê-lo. Isso é o que distingue aqueles que encontram este livro do resto do mundo, deles se permitem deixar de ser quem foram. Porque, embora soe duro, muitas pessoas estão comprometidas demais com a sua versão limitada. Elas a defendem, a justificam, a mantêm viva, mesmo que doa. Essa fidelidade ao passado é um dos maiores sabotadores internos que existem. Mas você está começando a dissolver esse compromisso. Escute bem isto. O primeiro grande passo rumo à riqueza é se desfazer da identidade que não te serve. Você não precisa brigar com ela. Não precisa destruí-la. Só precisa parar de alimentá-la. Cada vez que você diz eu não posso, não dá, não sou suficiente, você está reafirmando essa versão antiga. Cada vez que você diz eu vou aprender, posso melhorar, há algo grande para mim, você fortalece uma nova identidade que ainda está crescendo dentro de você. E sim, talvez você ainda se pergunte: mas eu realmente posso me tornar alguém muito mais próspero do que sou agora? A resposta é sim, mas não por motivos mágicos ou por otimismo cego. E sim porque a sua mente tem uma capacidade que quase ninguém aproveita, e a capacidade de se redefinir. Quando começamos a falar de riqueza, muitas pessoas pensam em estratégias, investimentos, negócios, habilidades externas. Isso vem depois. Primeiro vem a versão interna capaz de sustentar tudo isso. Se você não muda a sua identidade, qualquer abundância que chegue escapa. Se você a muda, qualquer abundância que falte chega. Talvez você tenha vivido tentando ou melhorar a sua situação. Mas a situação só muda quando você muda. É impossível que algo externo permaneça igual se a sua mente já não pensa igual. E quero te explicar algo que quase ninguém entende. Você não precisa sentir confiança para avançar. A confiança aparece quando você avança. A ação gera identidade. A identidade gera energia. A energia gera resultados. E, se você pensar com honestidade, sabe que tem mais potencial do que usou. Você já sentiu isso em momentos muito específicos, quando algo dentro de você dizia: você poderia estar vivendo uma vida completamente diferente. Essa sensação não é um erro. É uma pista. Uma prévia da pessoa em que você pode se tornar. Agora quero que você faça um pequeno exercício mental, sem esforço, sem se obrigar. Visualize por um instante uma versão sua mais segura, mais clara, mais decidida. Uma versão que não adia o que deseja. Uma versão que simplesmente age. E pergunte a si mesmo: o que é a primeira coisa que essa versão faria hoje? Não amanhã. Hoje. Essa resposta que acabou de surgir na sua mente talvez seja pequena, talvez pareça insignificante, mas é real. E, embora você não acredite, esse impulso interno já faz parte do livro O que só descobrem aqueles que estão destinados a prosperar. Porque este livro não se lê. Ele se ativa. Agora que você já abriu essa primeira página invisível, quero que preste atenção a algo que quase ninguém nota. Desse pequeno movimento interno que você sentiu não foi casual. É a sua mente se reorganizando. Ajustando-se.
preparando-se para operar em um nível mais alto do que o que você usou até agora. Há uma verdade que muitos evitam porque incomoda. A riqueza começa sendo uma decisão, mas se sustenta sendo um hábito. Um hábito mental. Um hábito emocional. Um hábito energético. E provavelmente nunca te explicaram isso assim. Sempre falaram de trabalhar duro, de sacrifícios, de disciplina interminável, de oportunidades que precisam ser agarradas antes que desapareçam. Mas ninguém te disse o essencial, em que tudo isso é secundário se a sua mente continua respondendo a partir da mesma programação interna de sempre. Por isso, quero que você faça esta pergunta com honestidade radical. A partir de que identidade você tomou as suas decisões até hoje? Porque isso muda tudo. Não é o que você decide. É quem você é quando decide. Se você é alguém que se sente limitado, suas decisões serão limitadas. Se você é alguém que se sente capaz, suas decisões se expandem. Se você é alguém que vive a partir da carência, suas ações buscam sobreviver. Se você é alguém que vive a partir da abundância interna, suas ações buscam criar. E aqui vem algo que a maioria nunca quer admitir. Você não pode ser próspero tomando decisões a partir do medo. Você não pode ficar rico se cada movimento nasce do e se não der certo. Você não pode construir grandeza quando a sua mente está ocupada pensando no que pode dar errado. Quero que você escute isto com calma. A sua mente se transforma no cômodo onde você vive. Se esse cômodo está cheio de dúvidas, cada tentativa parece pesada. Se está cheio de clareza, cada passo parece inevitável. Talvez você tenha se acostumado a pensar que precisa de motivação constante. Mas não é assim. O que você precisa é de identidade. A motivação aparece e desaparece. A identidade permanece e te guia mesmo quando você não tem energia. Por isso, os que avançam não são os mais motivados. São os mais definidos. Vou dizer de outra forma. Quando você decide quem é, decidir o que faz se torna simples. E sim, pode ser que neste ponto você sinta uma mistura de emoção e resistência. E tudo bem. É normal. Você está explorando territórios internos que não costuma visitar. Mas quero que perceba algo, apesar de qualquer resistência, você está continuando. Está aqui, ouvindo, se abrindo, permitindo. E isso é muito mais poderoso do que você imagina. Agora, vou te revelar algo profundo. Cada pessoa rica que você conhece ou admira passou por este mesmo momento interno. Não o momento em que ganhou dinheiro, mas o momento em que decidiu deixar de pensar como alguém destinado a sobreviver. E começou a pensar como alguém destinado a criar. Em silêncio. Sem aplausos. Sem reconhecimento. Sem que ninguém percebesse. Um momento só para ela. Como este que você está vivendo agora. Porque a riqueza não começa quando você abre um negócio. Nem quando recebe um aumento. Nem quando surge uma oportunidade. A riqueza começa quando a sua mente diz: eu não vou mais agir como alguém pequeno. E eu sei que, dentro de você, mesmo que muito fundo, existe uma parte que já não quer se conformar. Que sabe que a vida pode te oferecer mais. Que intui que você também pode construir uma realidade que antes apenas imaginava. Essa parte é a que estava esperando este momento. Agora vou te pedir algo muito simples, mas extremamente poderoso. Quero que você observe os seus pensamentos das últimas horas, ou até dos últimos dias, e se pergunte: quantos deles nasceram da minha verdadeira identidade e quantos nasceram dos meus medos? Você não precisa responder em voz alta. Não precisa escrever nada. Só precisa ser honesto. Porque essa honestidade revela onde você está. E saber onde você está te permite escolher para onde ir. Esta é a porta que a maioria nunca atravessa. Mas você, pela primeira vez em muito tempo, está tocando o limite de uma versão sua que pode transformar absolutamente tudo. E o mais importante é que você está fazendo isso sem se forçar. Simplesmente avançando. Simplesmente permitindo. Simplesmente despertando.
E agora que você já entrou nesse estado, quero levá-lo a um ponto ainda mais profundo. Um ponto que quase ninguém se atreve a olhar, mas que separa aqueles que passam a vida inteira tentando, daqueles que finalmente conseguem. Esse ponto é este. A vida reflete exatamente aquilo que você acredita que merece ter. Não o que você diz que quer. Não o que você sonha à noite. Mas aquilo que, internamente, você sente que é possível para você. E eu sei que isso pode tocar em fibras sensíveis, mas tudo bem. A verdade desconfortável é sempre o início da libertação. Quero que você preste muita atenção. Se durante anos você desejou prosperidade e ela não chegou, não é porque você não seja capaz. Também não é porque o mundo esteja contra você. É porque havia uma parte de você que ainda não se considerava pronta para recebê-la. E você não precisa se culpar por isso. Ninguém lhe ensinou a sentir-se merecedor. Ninguém lhe mostrou como se constrói a sensação interna de eu valho mais do que estou vivendo agora. Ensinaram você a se esforçar? Sim. A resistir? Sim. A trabalhar duro? Também. Mas não lhe ensinaram a receber. E receber é uma habilidade. Uma habilidade que se treina. Uma habilidade que as pessoas ricas dominam sem perceber, enquanto as pessoas com mentalidade de escassez a sabotam continuamente. Quero que você visualize, sem adornos, sem imagens exageradas, apenas a ideia pura. O que aconteceria se você realmente se permitisse receber mais do que recebeu até hoje? Mais dinheiro. Mais oportunidades. Mais reconhecimento. Mais tranquilidade. Mais expansão. A maioria para aqui. Sente que algo se contrai dentro de si ao imaginar receber mais. E essa contração é justamente o que bloqueia a abundância. Não é magia, é identidade. Porque cada vez que você diz eu não sei se posso, não sei se mereço, não sei se é para mim, você fecha a porta 1 milímetro a mais. Mas cada vez que pensa ou poderia ser possível, você a abre 1 milímetro a mais. E quero que você perceba isto. A porta não se abre de uma vez. Você não precisa de um salto enorme. Você precisa de constância interna. Esse é o ponto exato onde muitos falham. Acreditam que a transformação é um instante. Quando, na verdade, é a soma de pequenos momentos de abertura. Este é um deles. Porque agora, enquanto você escuta isso, está começando a se reconhecer como alguém que pode se expandir. Como alguém que pode romper padrões. Como alguém que já está cansado de viver sob o mesmo teto mental de sempre. E quero que você observe mais uma coisa. Você não está buscando esperança. Você está buscando estrutura interna. Você está buscando razões para acreditar que pode, sim. Você está construindo, peça por peça, uma nova identidade. Isso é evolução. Isso é inteligência emocional em sua forma mais pura. Isso é crescimento real. Permita-me dizer algo que pode parecer simples, mas que muitas pessoas jamais chegam a ouvir. Não há nada de extraordinário nas pessoas ricas, exceto o fato de que elas se deram permissão para serem ricas. Você está começando a fazer isso agora. Você continua aqui. Continua recebendo. Continua se abrindo. Continua avançando. E há um detalhe muito importante que quero lhe revelar. Quando uma pessoa está prestes a mudar sua vida, ela se sente exatamente como você está se sentindo agora, uma mistura de calma e presença, como se algo dentro dela estivesse se reorganizando para dar espaço a algo maior. Porque é isso que está acontecendo. Sua mente está começando a romper velhos fios que aprendiam a falta. Sua energia está começando a se alinhar com um futuro que antes parecia distante demais. Sua identidade está começando a se elevar. E tudo isso, sem esforço. Apenas sendo. Apenas ouvindo. Apenas permitindo o processo. Você está atravessando um limiar silencioso, mas definitivo. E o que vem agora exige que você seja ainda mais honesto consigo mesmo. Agora quero que aprofundemos um pouco mais.
Porque até aqui falamos de despertar, de abrir portas internas e de reconhecer que a riqueza começa dentro de você. Mas existe um passo crítico que muitos nunca dão: transformar esse reconhecimento em convicção inabalável. E isso não é um conceito abstrato. Não se trata de repetir frases motivacionais. Não se trata de sentir um entusiasmo passageiro. Trata-se de decidir, com clareza e firmeza, quem você vai ser a partir de agora. Pense por um instante em cada decisão que você tomou até hoje e refletir a versão de você que acreditava ser. Agora você tem a oportunidade de escolher uma nova versão. Uma versão que não espera oportunidades, mas as cria. Uma versão que não duvida, mas age. Uma versão que não teme o fracasso, mas o entende como parte do aprendizado. E aqui vem algo que poucas pessoas compreendem: da riqueza não tem a ver com esforço externo, tem a ver com coerência interna. Quando sua identidade e suas ações estão alinhadas, a vida começa a fluir de maneira diferente. As oportunidades aparecem. As ideias se conectam. As decisões se tornam claras. Não porque exista magia, mas porque sua mente funciona como um ímã para aquilo que realmente corresponde à sua nova identidade. Agora convido você a um exercício mental simples. Imagine que sua versão mais poderosa e capaz está diante de você. Observe como ela pensa. Observe como decide. Observe como se move. E pergunte-se: o que essa versão de mim faria neste momento? Não busque respostas externas. Não busque confirmação de ninguém. Apenas escute essa voz interna, que sabe mais do que sua mente consciente imagina. Esse é o primeiro passo real rumo à transformação: agir a partir da sua nova identidade, mesmo que você ainda não veja resultados externos. Porque a ação a partir da identidade correta é o combustível que gera mudanças tangíveis. E quero que você perceba algo: muitas pessoas agem por medo, por necessidade, por pressão. Isso cria movimento, sim, mas não progresso real. O progresso real é criado quando você age a partir do seu poder interno. Quando suas decisões refletem quem você é na sua essência mais elevada. Quando você não apenas deseja riqueza, mas se reconhece como alguém que já está no caminho para alcançá-la. Agora, seja honesto: em quanto tempo você deixou que o medo ou a dúvida guiassem seus passos? Cada momento de indecisão reforça padrões antigos. Cada momento de clareza e convicção começa a reescrevê-los. E não se engane: da riqueza não é apenas dinheiro. É liberdade, é clareza, é confiança, é a capacidade de influenciar positivamente a sua vida e a dos outros. Tudo isso começa com a decisão de ser alguém que merece e pode alcançar mais. Quero que você sinta a importância disso: em cada pensamento que você escolhe, cada crença que decide fortalecer, cada ação que toma a partir da sua nova identidade, são como tijolos que constroem seu caminho rumo à abundância. Não é rápido, mas é seguro. Não é um salto instantâneo, mas é inquebrável. E sim, haverá momentos de dúvida. Haverá momentos em que tudo parecerá impossível. Mas se você se lembrar disto, que não está construindo riqueza externa, mas construindo a pessoa que naturalmente atrai riqueza, até esses momentos difíceis se tornam aliados. Então, enquanto avança, repita em silêncio: cada decisão que tomo me aproxima da pessoa que estou destinado a ser. Porque cada ação, cada pensamento, cada pequeno passo dado a partir dessa nova identidade não se perde. Tudo soma. Tudo transforma. Tudo aproxima da riqueza que você merece. E agora que você compreendeu isso, podemos dar um passo ainda mais profundo em direção à conexão com a energia que move a abundância. Agora que você está começando a reconhecer seu poder interno, é hora de dar um passo ainda mais profundo. Porque o segredo da riqueza não está apenas em decidir quem você é, mas em sentir-se completamente alinhado com essa versão de si mesmo, mesmo antes de ver resultados externos. Quero que você escute isto com atenção. Sua mente sempre age de acordo com a identidade que você lhe dá. Se ainda pensa como alguém que espera receber, suas ações seguirão essa linha. Se pensa como alguém que já está no caminho de criar, suas ações se tornam inevitáveis e precisas. Por isso, mais do que estratégias, planos ou técnicas, o primeiro passo é o alinhamento interno.
Você não precisa saber todos os passos. Não precisa de garantias. Não precisa da aprovação de ninguém. Só precisa sentir que é suficiente para receber o que deseja. E essa sensação começa a ser construída hoje, neste instante. Quero que você imagine por um momento algo simples, mas poderoso. Uma vida em que cada decisão que você toma nasce da confiança, da clareza e da certeza absoluta na sua capacidade. Não há dúvidas, não há medo paralisante, não há desculpas. Há apenas ação coerente com a pessoa que você está decidindo ser. Isso é o que diferencia aqueles que alcançam a riqueza daqueles que apenas a sonham. A diferença não está no talento, na educação ou na sorte. A diferença é que uns se tornam a versão de si mesmos capaz de sustentar a abundância, enquanto outros permanecem na versão que sempre a evita. Agora, preste atenção, este é um ponto crucial. Não se trata de fingir. Não se trata de repetir frases vazias. Trata-se de reconhecer e aceitar que sua nova identidade já existe dentro de você, esperando ser ativada. Quando você age a partir dessa identidade, o mundo simplesmente se ajusta à sua frequência. As oportunidades que antes pareciam inalcançáveis começam a surgir. As ideias que antes você não via agora se tornam claras. Os caminhos que antes pareciam fechados começam a se abrir. E sim, é normal sentir resistência. Essa resistência não é um erro nem um sinal de fracasso. É o sinal de que você está se expandindo. É o sinal de que está saindo da sua zona conhecida e entrando em algo maior. É o indicador de que sua mente está se reorganizando para sustentar aquilo que antes parecia impossível. Quero que você observe isto, e a riqueza externa sempre segue a transformação interna. Nunca o contrário. Primeiro você se torna alguém capaz de sustentá-la. Depois a realidade se alinha com essa versão de você. Agora faça um exercício mental, pense em um desejo importante, algo que você quis por anos, mas nunca conseguiu. Não observe a partir da frustração ou da carência. Observe-o a partir da perspectiva da sua nova identidade. Pergunte-se: se eu já fosse a pessoa que pode ter isso, o que eu faria agora mesmo? Essa resposta é ouro puro. Porque não é teoria. É a ação a partir da identidade. É o lugar onde a transformação real começa. E lembre-se, a riqueza não é um destino. É uma consequência de ser coerente, dia após dia, com a pessoa que você está decidindo ser. Cada pensamento, cada decisão, cada ação tomada a partir dessa identidade é uma semente que inevitavelmente florescerá em resultados visíveis. Por isso, enquanto avança nesse processo, repita com convicção: estou alinhado com a pessoa que merece e pode receber abundância. Não é um mantra vazio. É uma declaração interna que reprograma sua mente e sua energia. E com essa declaração, você já deu mais um passo em direção a um nível de consciência que poucos alcançam. O nível em que a riqueza deixa de ser um sonho e se torna uma consequência natural de quem você é. Agora que você já começou a se alinhar com a sua nova identidade, é momento de compreender algo fundamental: a abundância não é um acidente nem um resultado externo, mas um reflexo direto de quem você é internamente. Pense por um instante em tudo o que você já tentou para melhorar sua vida. Com certeza seguiu conselhos, leu livros, assistiu a tutoriais, buscou técnicas e estratégias. Tudo isso tem valor, claro, mas a diferença entre aqueles que realmente alcançam a riqueza e aqueles que apenas a desejam é simples: identidade e coerência interna. Quando você age a partir da identidade correta, tudo no exterior se torna muito mais simples. As oportunidades não são acaso. Os recursos não aparecem por sorte. As pessoas e circunstâncias certas começam a se alinhar porque sua energia interna está em sintonia com o que você quer alcançar. E aqui vem algo que poucas pessoas reconhecem: em cada ação que você realiza a partir do medo, da dúvida ou da insegurança bloqueia a abundância antes mesmo que ela possa chegar. Por isso, não importa o quanto você trabalhe, o quanto estude ou quantas ideias tenha, se sua identidade ainda não se transformou. Primeiro muda a pessoa que age. Depois muda o mundo que ela experimenta. Quero que você se faça uma pergunta profunda, uma que normalmente evitamos.
Até que ponto estou agindo a partir de quem eu realmente quero ser, e não da versão limitada de mim que me deteve até agora? Ser honesto com essa pergunta é mais poderoso do que qualquer estratégia de dinheiro ou sucesso. Porque o ponto de partida de toda verdadeira riqueza é interno, não externo. E agora mesmo, enquanto você escuta isso, tem a oportunidade de se ajustar, de sincronizar sua identidade com aquilo que deseja atrair. Vou te dizer algo que poucos entendem. Você não precisa de mais tempo. Não precisa de mais recursos. Não precisa de mais circunstâncias. A única coisa de que precisa é clareza sobre quem você é e quem está disposto a ser. Porque a abundância sempre chega àqueles que já são dignos de recebê-la, mesmo que ainda não vejam os resultados materiais. E aqui está a parte crucial: a coerência interna exige que você reconheça e elimine padrões antigos que o mantiveram limitado. Cada vez que você duvida de si mesmo, cada vez que minimiza seu potencial, cada vez que aceita menos do que merece, está reforçando a versão antiga de você que não atrai abundância. Mas quero que você note também isto: cada vez que escolhe agir a partir da sua nova identidade, mesmo em pequenos passos, sua energia muda, sua mente se fortalece e o universo começa a responder. Não há atalhos. Não há magia. Apenas alinhamento e consistência. Agora quero que você faça um exercício mental muito simples. Pense no seu dia a dia. Identifique um momento em que normalmente age por medo, dúvida ou hábito. E pergunte-se: e se eu agisse a partir da pessoa que já merece e pode receber abundância, o que eu faria de diferente? Essa mudança, mesmo que pareça pequena, é transformadora. Porque cada decisão alinhada com a sua nova identidade reforça o sinal que você envia ao mundo e ao universo. Cada ação coerente acumula resultados invisíveis que depois se manifestam em oportunidades, dinheiro, relacionamentos e experiências. E quero que você sinta isso com total clareza. A riqueza não é um destino distante nem algo que acontece por acaso. A riqueza é uma consequência natural da pessoa em que você está se tornando. Cada pensamento que você escolhe, cada ação que toma a partir dessa identidade, o aproxima daquilo que você merece e deseja. Então respire fundo, reconheça seu poder interno e repita mentalmente: cada ação que tomo a partir da minha nova identidade me aproxima da abundância que eu mereço. Com isso, você consolidou mais um nível da sua consciência. E esse nível será a base para começar a reconhecer e atrair as oportunidades que antes pareciam fora do seu alcance. Agora que você começou a compreender que a riqueza é um reflexo da sua identidade, quero que leve sua atenção um passo mais profundo. Porque não basta desejá-la ou imaginá-la. Não bastam ações isoladas. A verdadeira transformação acontece quando sua mente, sua emoção e sua intenção trabalham juntas em coerência absoluta. E isso é algo que quase ninguém te diz. Você não pode atrair abundância se sua mente está dividida. Se deseja prosperidade, mas ainda sente medo, se quer oportunidades, mas mantém dúvidas internas, sua energia se dispersa e os resultados se atrasam. Pense nisto: quantas vezes você desejou algo com intensidade, mas ao mesmo tempo duvidou da sua capacidade de alcançar? Essas dúvidas não são erros. São reflexos da identidade antiga que ainda tenta se manter viva. E cada vez que você as identifica e escolhe agir a partir da sua nova versão, fortalece o sinal que envia ao mundo. Aqui vem um ponto-chave: a riqueza começa quando você deixa de buscar fora aquilo que precisa ativar dentro. Não é um conselho filosófico vazio. É uma regra prática que ninguém te ensinou. Primeiro, você se torna alguém capaz de sustentá-la. Depois, as circunstâncias começam a coincidir. E quero que você preste atenção a mais uma coisa: muitas pessoas acreditam que a riqueza exige acaso, sorte ou contatos. E embora esses elementos possam ter algum papel, nunca são o fator determinante. O fator determinante é você. Sua identidade, sua coerência e sua disposição interna para receber e criar. Quero que você faça agora um exercício mental simples, mas poderoso. Visualize um objetivo financeiro, profissional ou pessoal que você realmente deseja. Agora pergunte-se: estou agindo a partir da versão de mim que já alcançou isso? Não da versão que sonha ou espera, mas da que vive e sustenta isso.
Se a resposta for ou não, não se preocupe. O importante é reconhecer. Porque reconhecer onde você está hoje é o primeiro passo para se mover em direção a quem você precisa ser. E aqui há algo que muda tudo. Cada vez que você escolhe coerência interna em vez de dúvida, cada vez que age a partir da sua identidade mais poderosa, sua vida começa a se reorganizar. As oportunidades que antes pareciam inalcançáveis agora se apresentam de forma natural. As decisões que antes eram confusas agora se tornam claras. Os resultados que antes demoravam começam a se manifestar. Este é o momento em que muitas pessoas param e duvidam. Será real? Será que realmente vai funcionar para mim? Quero que você escute isto com atenção. A única razão pela qual você ainda não vê é porque sua nova identidade ainda está se consolidando. Não é falta de capacidade nem de mérito. É processo. E você já está nele. Agora quero que você faça uma afirmação silenciosa, mas poderosa. Estou construindo a versão de mim que atrai e sustenta a abundância. Repita isso sempre que sentir dúvida, sempre que enfrentar um obstáculo, sempre que tiver que decidir dar um passo adiante. Porque essa afirmação fortalece sua identidade e envia um sinal claro ao universo e à sua mente: você está pronto. E quero que você note algo final antes de encerrar este segmento. O livro que só descobrem aqueles que vão ser ricos não é um livro físico nem externo. É um livro que se escreve dentro de você, página por página, decisão por decisão, pensamento por pensamento. E cada vez que você escolhe sua nova identidade, está escrevendo mais uma página desse livro. Agora que você já está construindo essa nova identidade, quero que foque sua atenção em um detalhe que poucos reconhecem, mas que é fundamental: a abundância é atraída a partir da clareza, não da confusão. Pense por um momento em suas metas e desejos mais importantes. Se suas ideias estão dispersas, suas ações se dispersam. Se seu foco é fraco, sua energia se dispersa. Se sua mente duvida, sua realidade duvida com você. Por isso, mais do que motivação ou estratégias externas, você precisa de clareza absoluta sobre o que quer e sobre quem você é enquanto alcança isso. A clareza age como um imã natural. A confusão age como um freio silencioso. E o mais poderoso é que essa clareza não depende de resultados externos, mas da convicção interna da sua nova identidade. Quero que você faça agora um pequeno exercício mental. Escolha uma meta concreta que queira alcançar nos próximos meses. Agora pergunte a si mesmo: meu pensamento, minha emoção e minha ação estão completamente alinhados com essa meta? Se a resposta for o sim, você está na frequência correta. Se a resposta for o não, identifique onde a coerência se rompe. Porque esses pequenos desalinhamentos são os que desaceleram ou bloqueiam o progresso. Agora quero que você pense em algo importante: a maioria das pessoas busca a riqueza de fora para dentro, como se fosse algo que precisasse perseguir ou esperar que chegue. Você, ao contrário, está aprendendo a se tornar alguém que naturalmente atrai riqueza, não por acaso, mas por coerência interna. E isso tem uma implicação poderosa: cada ação que você tomar a partir de agora não é apenas tática, é uma reafirmação da sua nova identidade. Cada decisão, cada hábito, cada pensamento coerente com a sua versão próspera fortalece sua capacidade de atrair o que você merece. Quero que você sinta isso com clareza, e não se trata de esforço externo sem sentido. Não se trata de trabalhar mais ou correr mais. Trata-se de alinhar sua mente e suas decisões com a pessoa que já pode sustentar a abundância. Quando isso acontece, a vida começa a se mover de forma fluida e natural em direção aos seus objetivos. Agora, observe algo que costuma passar despercebido: muitas pessoas acreditam que erros e fracassos são sinais de que não estão destinadas a ser ricas. Nada poderia estar mais longe da verdade. Os erros são apenas informação. Os fracassos são feedback. E a diferença entre quem avança e quem para é simples: a identidade a partir da qual interpretam essas experiências. Se alguém age a partir do medo ou da dúvida, cada erro se torna um obstáculo intransponível. Se alguém age a partir da clareza e da confiança, cada erro é mais um passo rumo ao aperfeiçoamento do seu caminho.
E quero que você note isto: você está construindo agora a identidade que interpreta tudo a partir da clareza, da possibilidade e da ação. Esse é o lugar de onde nasce a verdadeira abundância. Esse é o lugar de onde se atraem oportunidades que antes pareciam impossíveis. Esse é o lugar onde sua mente se torna um ímã para tudo o que você merece. Então, enquanto avança, repita mentalmente. Cada pensamento, cada ação e cada decisão reforça a pessoa que atrai abundância. Porque essa repetição não são apenas palavras. É programação interna. É construção de identidade. É preparação para receber tudo o que o universo tem reservado para você. E com isso, você deu mais um passo silencioso, porém decisivo, na transformação que só aqueles que vão ser ricos conseguem experimentar. Quero que agora entremos em um território que quase ninguém se atreve a explorar, mas que é essencial para aqueles que estão destinados à abundância e da relação entre sua mente e o seu entorno. Porque há algo que muitas pessoas ignoram e não importam apenas seus pensamentos, também importa aquilo que você permite que esteja ao seu redor. Seu ambiente não é composto apenas por pessoas. Ele é composto por conversas, hábitos, rotinas, estímulos, crenças e pequenas decisões diárias que parecem insignificantes, mas que moldam silenciosamente sua identidade. E aqui surge uma pergunta que pouquíssimos fazem: meu ambiente reforça a identidade de alguém destinado à abundância ou a limita? Pense nisso com sinceridade. As palavras que você escuta todos os dias te impulsionam ou te freiam? As pessoas que mais influenciam você estão crescendo ou ficaram presas à mesma história de sempre? Seus hábitos cotidianos te aproximam do sucesso ou te mantêm neutro, até mesmo estagnado? Não se trata de julgar ninguém. Trata-se de entender algo muito simples. A mente absorve aquilo que você oferece a ela. E você está em um processo de construção interna tão poderoso, tão vital, que precisa proteger seu terreno mental como se fosse sagrado. Você não tem ideia de quantas pessoas perdem anos inteiros não por falta de talento, mas por não protegerem a própria mente. Porque permitem conversas que semeiam dúvidas. Porque aceitam rotinas que apagam a centelha interna. Porque se cercam de uma energia que contradiz sua visão. Mas você está despertando. Você já não pode mais se permitir isso. Está sustentando uma identidade nova, forte e clara. E essa identidade precisa que tudo, absolutamente tudo ao seu redor, esteja minimamente alinhado com sua visão mais grandiosa. E quero que você entenda algo crucial: não é necessário cortar relações, mudar de cidade ou reinventar sua vida de forma radical. O que você precisa é começar a escolher o que alimenta a sua mente e o que não. Quais conversas você aceita? Que conteúdo consome? Quais palavras deixa entrar? Quais hábitos decide manter? Porque este livro invisível que você está escrevendo dentro de si, o livro que só descobrem aqueles que vão ser ricos, se sustenta em precisão, intenção e coerência. Não em ruído, não em caos, não em distrações que drenam sua energia. E aqui vem a parte mais poderosa. Quando você muda seu ambiente interno, seu ambiente externo começa a se reorganizar automaticamente. Pessoas novas aparecem. Oportunidades inesperadas chegam. Caminhos que pareciam fechados começam a se abrir. E não é magia, embora pareça. É coerência. É identidade. É foco. Quero que, por um momento, você sinta isso dentro de si. A sensação de estar se alinhando a um nível de vida mais elevado. Porque é exatamente isso que está acontecendo. Cada pensamento que você escolhe. Cada conversa que evita. Cada hábito que corrige. Tudo soma, tudo impulsiona, tudo te prepara. E aqui, quero que você repita algo simples, mas transformador. Estou afinando minha mente para a vida que eu mereço. Diga com calma. Diga com intenção. Diga sabendo que é real. Porque, enquanto você constrói essa identidade poderosa, também está limpando o campo onde a abundância vai se manifestar. E acredite, isso muda tudo. Há algo importante que quero que você entenda agora: exatamente neste ponto do caminho, a abundância não chega quando você faz mais, ela chega quando você faz melhor.
E isso pode te surpreender, porque vivemos em um mundo onde se glorifica a produtividade, o esforço extremo e a ideia de que quem mais trabalha é quem mais merece. Mas você já está percebendo algo diferente, e a riqueza não responde ao sacrifício, ela responde à clareza, ao foco e à identidade. Quero que você pense em quantas vezes na sua vida tentou avançar à força, como se o universo fosse uma porta pesada que precisasse ser aberta apenas com músculos e vontade. E, ainda assim, por mais que você exigisse do seu corpo, da sua mente, do seu tempo, o resultado não mudava. Por quê? Porque você estava tentando compensar com esforço aquilo que, na verdade, precisava de alinhamento interno. Lembre-se de algo essencial. Quando a sua identidade muda, suas ações se tornam precisas. E quando suas ações são precisas, o seu progresso se acelera. A maioria das pessoas não é pobre por falta de talento, nem por falta de oportunidades. É pobre porque age a partir de uma identidade fraca, dividida, cheia de dúvidas. Usa sua energia para apagar incêndios internos, em vez de construir algo sólido externamente. Mas você já não está nessa frequência. Você está entrando em uma fase em que suas ações começam a ter mais peso, mais direção, mais impacto. Como se cada movimento seu agora carregasse uma intenção mais profunda. E quero que você observe algo fascinante. Quando uma pessoa começa a agir a partir de uma identidade poderosa, o mundo começa a reagir de forma diferente. Oportunidades que antes passavam despercebidas agora param. Pessoas que antes ignoravam sua presença agora percebem algo diferente em você. Suas decisões começam a ter efeito imediato. Não porque você se torne o melhor ou do que os outros. Não. Mas porque você se torna mais coerente consigo mesmo. E a coerência é um campo de energia que o universo não pode ignorar. Por isso, a partir deste momento, quero que você comece a prestar atenção em como decide. Não apenas no que decide, mas em como. Porque é aí que está o verdadeiro ponto de virada. Cada vez que você se deparar com uma escolha, grande ou pequena, pergunte a si mesmo: esta decisão está sendo tomada pela minha versão limitada ou pela minha versão próspera? E pare um segundo antes de responder. Porque a maioria das decisões que te afastam da abundância não parecem perigosas. Elas parecem pequenas, insignificantes, confortáveis. Mas são exatamente essas decisões que moldam o seu destino. Escolher adiar. Escolher se contentar. Escolher se justificar. Escolher evitar o desconforto. Escolher pensar pequeno. Todas essas escolhas, embora pareçam mínimas, enviam uma mensagem clara para a sua mente. Não estou pronto para mais. E a sua realidade responde a essa mensagem sem te julgar, sem te punir, simplesmente obedecendo à sua identidade. Mas hoje você está despertando para um novo nível. A pergunta já não é o que devo fazer. A pergunta agora é: quem estou sendo quando decido? Porque esse o quem o é a raiz de tudo. O quem o cria o como. E o como o cria o que. Quero que você sinta isso dentro de si agora mesmo. Essa sensação de que algo profundo está se alinhando. Como se dentro de você houvesse um novo centro de gravidade que começa a guiar seus pensamentos e ações de forma mais estável, mais firme, mais consciente. E quando esse centro se fortalecer por completo, você verá como suas decisões se tornam imparáveis. Não pela força, não pela pressa, mas a partir de uma convicção silenciosa, porém poderosa, que só as pessoas destinadas à riqueza possuem. Repita mentalmente comigo: minhas decisões agora refletem a minha versão maior. Porque isso, exatamente isso, é o que está te levando ao próximo nível. O livro explica com uma clareza contundente: a riqueza não aparece quando você está pronto fisicamente, mas quando está pronto mentalmente. Por isso, aqueles que chegam a esse conhecimento sempre descobrem a mesma coisa, e a realidade responde mais rápido à clareza interna do que ao esforço externo. Isso te coloca em uma posição de vantagem, porque enquanto outros dependem do acaso, você depende de uma estrutura mental que pode fortalecer todos os dias.
Aqui surge um princípio silencioso, porém decisivo: a sua mente sempre executa a versão de futuro que você sustenta sem duvidar. Não importa se você ainda não tem dinheiro, contatos ou resultados. O que importa é a imagem que você mantém de si mesmo sem interrupção. Essa imagem funciona como uma ponte e conecta o que você deseja com aquilo que ainda não existe na sua vida física. O texto afirma claramente: se você mantém uma imagem estável, o seu mundo não terá outra opção senão se reorganizar para sustentá-la. Isso não é motivação, é funcionamento. A mente precisa de coerência e, para alcançá-la, modifica suas ações, sua linguagem, seus hábitos e suas decisões até que você se encaixe na identidade que sustenta. Por isso, aqueles que acabam se tornando ricos constroem a riqueza internamente muito antes de vê-la na conta bancária. Eles não trabalham por dinheiro, trabalham por identidade. Não se movem por necessidade, movem-se por direção. E o mais interessante, essa direção vem de uma imagem interna tão clara que já não se discute, apenas se executa. O livro insiste: se você não constrói uma imagem poderosa, a sua mente construirá uma imagem fraca. E imagens fracas produzem vidas fracas. Por isso esta parte é tão crucial: não se trata de sonhar, trata-se de configurar o seu sistema. E essa reconstrução começa com uma pergunta que poucos se fazem: qual é a versão de mim que eu posso sustentar sem me quebrar, sem duvidar, sem recuar? Quando você responde a isso, a sua vida começa a se alinhar. Assim funciona a ponte. Primeiro você cria a imagem. Depois mantém a imagem. Então você se torna a imagem. É isso que te aproxima diretamente da riqueza, porque enquanto outros mudam de objetivo toda semana, você se torna um ser humano com uma direção interna impossível de deter. O livro revela algo que a maioria jamais identifica: você não avança quando muda o que faz, você avança quando muda a partir de onde faz. Isso define por que algumas pessoas repetem ações durante anos sem progredir e outras, com os mesmos recursos, alcançam resultados extraordinários em menos tempo. A mente processa primeiro a identidade, depois a ação. As pessoas comuns tentam avançar com ações novas e uma identidade antiga. Os que acabam se tornando ricos fazem o contrário, atualizam a identidade e deixam que as ações se ajustem automaticamente. Por isso, esta parte é essencial para a sua transformação. O livro afirma com firmeza: a riqueza começa no dia em que você decide agir como a pessoa que já consegue sustentá-la. Agir, pensar e decidir a partir do seu futuro, e não das suas carências atuais. Não se trata de fingir, trata-se de adotar a versão de você que já tem os resultados. É aqui que entra a lei do avanço interno. Quando a sua conversa interna muda, o seu comportamento muda. E quando o seu comportamento muda, os seus resultados não têm escolha. Todo avanço se origina na conversa que você mantém consigo mesmo todos os dias. Por isso o texto insiste: você não pode avançar externamente se, internamente, fala como alguém que não acredita, que duvida ou que se limita. O seu diálogo interno é o motor que ativa o seu destino. Os futuros ricos trabalham essa lei todos os dias. Corrigem a linguagem. Corrigem o foco. Corrigem a interpretação da realidade. Não permitem conversas internas que contradigam o seu objetivo. Não porque sejam positivos, mas porque são estratégicos. O livro sintetiza isso em uma frase poderosa: o que você aceita na sua mente se transforma em movimento na sua vida. E o que você rejeita mentalmente deixa de ter força sobre você. Quando você começa a operar assim, a sua vida se organiza com uma velocidade surpreendente, oportunidades que antes você não via aparecem, pessoas que antes não chegavam chegam, caminhos que pareciam fechados se abrem. Não é sorte, é alinhamento interno. A lei do avanço interno transforma o seu mundo porque transforma o ponto a partir do qual você se move. E essa é a diferença exata entre quem deseja a riqueza e quem está destinado a obtê-la. O livro é claro neste ponto: a riqueza não depende de quantas oportunidades aparecem, mas de quantas você consegue sustentar sem se sabotar. Essa é a diferença fundamental entre quem avança e quem permanece no mesmo lugar por anos. Aqui entra em cena uma habilidade que quase ninguém desenvolve: a capacidade de lidar com a expansão interna.
Não é uma habilidade emocional nem espiritual, é uma habilidade funcional. É a capacidade de se mover em direção a algo maior sem colapsar internamente por medo, dúvida ou pressão. O texto diz: e a sua vida só pode crescer até o nível de crescimento que a sua mente suporta sem se quebrar. Se a sua mente não consegue se expandir, os seus resultados também não. Por isso tantas pessoas rejeitam oportunidades, muitas vezes sem perceber. Não porque não possam, mas porque o seu sistema interno não está pronto para sustentar algo superior. Os que acabam se tornando ricos não apenas buscam oportunidades, eles se preparam para sustentá-las. Não apenas desejam mais, tornam-se pessoas capazes de lidar com mais. E esta parte do livro explica exatamente como eles conseguem isso. A chave está no aumento gradual da sua tolerância interna ao crescimento. Você não precisa estar pronto para tudo, precisa apenas estar pronto para um nível mais alto do que o de ontem. Quando você faz isso, o seu sistema se adapta, se organiza, e a sua realidade se expande na mesma velocidade. O livro define isso como um ajuste estrutural. Primeiro você expande a sua autopercepção. Depois expande as suas decisões. Então a sua realidade se expande por obrigação. A sequência é perfeita, inevitável e repetível. E esta é a verdade que separa os que prosperam. Eles não avançam porque têm talento, contatos ou privilégios. Avançam porque ampliaram a sua capacidade interna de lidar com cenários maiores. O livro resume isso em uma frase simples. Quando você é maior por dentro, a vida não pode continuar pequena por fora. O seu mundo se ajusta à sua nova dimensão. Aqui você começa a perceber algo importante: a riqueza não chega como um impacto repentino, ela chega como uma consequência lógica da sua expansão interna. Quem não entende isso se frustra. Quem entende, avança sem parar. Por isso esta parte é tão decisiva: se você aumenta a sua capacidade interna, você aumenta a sua vida. Se não fizer isso, pode se esforçar o quanto quiser e, ainda assim, não mover nada. Este é o ponto exato onde a maioria fica para trás e onde poucos começam a se tornar excepcionais. Chegamos a um dos pontos mais reveladores do livro. A vida não muda quando você empurra, muda quando você se encaixa. Não quando você força resultados, mas quando eles se tornam coerentes com você. O livro explica que existe um ponto invisível em que a sua identidade, os seus pensamentos e as suas decisões começam a se alinhar de forma tão natural que aquilo que antes exigia esforço agora flui. Não é sorte. Não é magia. É coerência interna. Essa coerência é o que o texto chama de o ponto de ruptura para cima. É um instante em que você já não consegue voltar a ser quem era antes. Não porque não queira, mas porque simplesmente já não combina com você. E como se chega a esse ponto? Não é meditando 12 horas por dia. Não é repetindo afirmações sem sentido. Não é trabalhando até a exaustão. Chega-se quando você para de brigar consigo mesmo. Quando já não está dividido entre o que deseja e o que acredita merecer. Entre o que sente que pode fazer e o que teme fazer. Nesse ponto, o livro diz que a vida começa a se mover sozinha. As oportunidades aparecem sem que você as busque obsessivamente. As pessoas certas te encontram. Os recursos fluem. As ideias se organizam. E não porque o universo esteja abrindo exceções para você, mas porque você já não está bloqueando o fluxo que sempre esteve ali. O livro é contundente nisso. A maioria das pessoas já está cercada de oportunidades. Mas não consegue vê-las porque a sua identidade ainda não consegue reconhecê-las. Você percebe o quão forte isso é? Significa que você não está esperando que algo chegue. Está esperando se tornar alguém capaz de enxergar. Por isso esta fase é tão importante. Quando a sua identidade começa a se atualizar, a sua percepção muda. A sua energia muda. O seu critério muda. E a sua vida responde instantaneamente. É como se um canal que esteve bloqueado por anos finalmente se abrisse. Não porque você fez mais força, mas porque parou de resistir ao que já era seu. E aqui acontece algo que o livro descreve com precisão cirúrgica.
Uma vez que você chega a esse ponto, a expansão se torna inevitável. Não importa se você avança devagar ou rápido, você avança, ponto final. Você já não precisa de motivação constante. Já não depende de picos de energia. Já não luta com a dúvida como antes. Você se torna alguém que avança por inércia emocional. Alguém cuja direção já está definida internamente. Isso é o que os ricos, os prósperos e os extraordinários descobrem antes de todos os outros. Que a verdadeira mudança começa no dia em que você deixa de ser inimigo do seu próprio potencial. E é aqui que a sua vida começa a tomar outra forma sem que você precise forçá-la. É o momento em que a transformação deixa de ser um esforço e se torna uma consequência. Há uma frase dentro do livro que quase passa despercebida, mas que contém uma das chaves mais poderosas de todo o processo. Uma frase simples, mas que exige que você se encare sem máscaras. O que você faz quando ninguém está observando determina o que você recebe quando todos estão olhando. Essa frase, embora pareça simples, descreve uma lei que os futuros ricos entendem quase instintivamente. Não se trata de esforço extremo nem de disciplina militar. Trata-se de honestidade interna. Porque o universo, ou a vida, como você preferir chamar, não responde ao que você mostra. Responde ao que você realmente é quando não finge nada. O livro explica assim: a sua verdadeira vibração não é o que você diz, mas o que você faz em silêncio. E é aqui que muitas pessoas se sabotam sem perceber. Querem abundância, mas no silêncio semeiam dúvida. Querem sucesso, mas no silêncio alimentam medo. Querem mais, mas no silêncio se tratam como menos. O livro aponta que a abundância não chega à parte pública da sua vida. Ela chega primeiro à sua parte privada. Antes de aparecer por fora. É decidida por dentro. É praticada por dentro. É sustentada por dentro. E é aqui que você começa a se diferenciar do resto. Porque existe um momento em todo esse processo em que você precisa se perguntar: qual versão de mim vive quando ninguém está observando? A versão que desiste rápido? Ou a que pensa, se eu continuar, eu consigo? A versão que sente que não merece? Ou a que se lembra, sim, eu mereço, e sim, eu posso? O livro insiste em algo muito profundo. Aquilo que você faz em silêncio cria um eco vibratório. E a vida responde a esse eco, não às suas palavras bonitas. Por isso os futuros ricos têm pequenos hábitos invisíveis. Não para impressionar ninguém. Não para parecer algo. Não para serem aplaudidos. Mas porque entendem que a vida privada está moldando o destino público. Pequenas ações silenciosas. Pensar diferente. Cuidar da mente. Manter a visão. Não falar mal de si mesmos. Não duvidar das próprias possibilidades. Ninguém vê. Ninguém celebra. Ninguém aplaude. Mas o universo vê. E o livro diz algo forte. A riqueza se aproxima daqueles que são consistentes mesmo quando ninguém está olhando. Porque essa consistência silenciosa revela algo que poucos têm. Integridade vibratória. Coerência emocional. Compromisso real. E essa coerência é magnética. Faz com que a vida confie em você. Faz com que as oportunidades não te evitem. Faz com que resultados que antes pareciam impossíveis comecem a tomar forma. Talvez ninguém veja quando você escolhe não desistir. Mas a vida vê. E ela te recompensa por isso. Há uma parte do livro que quase ninguém quer aceitar, porque toca uma verdade incômoda. Uma verdade que separa aqueles que avançam daqueles que permanecem exatamente onde estão. O livro chama isso de o trecho silencioso do caminho. Esse momento em que você está fazendo as coisas certas, mas ainda não vê nada. Nem sinais. Nem resultados. Nem recompensas. É aquela fase em que a vida parece não se mover. Mesmo que você esteja se movendo. Você já viveu isso? Essa sensação de por que nada muda se eu já mudei?
Esse ponto em que você duvida se está avançando ou se está se enganando. O livro diz algo forte aqui. A maioria desiste exatamente quando o universo está organizando o seu primeiro giro de abundância. E exatamente ali. Nesse trecho em que não há aplausos, nem clareza, nem evidência. E, embora ninguém admita, todos temem esse espaço vazio. Esse momento em que você já não é quem era, mas ainda não é quem quer ser. É uma ponte emocional. E os futuros ricos a atravessam. Os outros voltam. Por quê? Porque esse trecho exige um tipo diferente de coragem. Não uma coragem de força, mas uma coragem de fé. Aqui você não precisa empurrar. Não precisa pressionar. Não precisa provar nada. A única coisa que você precisa é não voltar atrás. O livro descreve assim: se você continuar, ainda que minimamente, a vida é obrigada a se ajustar à sua nova identidade. É quase poético. Você não precisa correr. Não precisa brilhar. Não precisa ser perfeito. Só precisa não voltar atrás. Porque, no momento em que você avança um pouco além do que o seu eu antigo permitiria, você rompe a estrutura interna que o mantinha limitado. Ali acontece um microdeslocamento. Pequeno, mas irreversível. E isso é o que os ricos, os verdadeiramente prósperos, fazem melhor do que ninguém. Continuam avançando. Mesmo quando parece que avançar não serve para nada. Porque eles entendem algo que a maioria nunca compreende. A vida leva um tempo para se sincronizar com a sua nova frequência. Mas quando isso acontece, acontece de uma vez. O que parecia estático começa a se mover. O que parecia impossível começa a se aproximar. O que parecia lento se acelera sem aviso. A recompensa chega em cascata, não em gotas. Mas para que essa cascata chegue, você precisa demonstrar, com ação silenciosa, que não vai abandonar a ponte no meio do caminho. E aqui o livro fala diretamente com você. Se você está no trecho silencioso, não volte atrás. Você está mais perto do que imagina. Não é coincidência que você esteja ouvindo isso neste momento exato da sua vida. Não é coincidência que tenha chegado até esta parte da jornada. Não é coincidência que a sua intuição o tenha trazido até aqui. Talvez você esteja exatamente nesse trecho. Talvez sinta o silêncio. Talvez sinta a falta de sinais. Mas se você continuar, nem que seja mais um passo, tornará impossível aquilo que antes parecia inevitável, desistir. E então, justamente aí, a vida começa a se mover. Há uma parte do livro que surpreende porque não fala de técnicas, nem de estratégias, nem de passos. Fala de algo mais simples, mas infinitamente mais poderoso. Diz assim: a sua vida começa a mudar no dia em que você decide não voltar a ser a versão que o limita. Não diz o no dia em que você decide ser bem-sucedido. Não diz o no dia em que você decide ser rico. Nem sequer diz o no dia em que você decide melhorar. Diz: não voltar a ser a versão que o freia. E essa diferença parece pequena, mas não é. Porque decidir ou ser bem-sucedido ou soa inspirador. Mas não move nada se a sua identidade continuar a mesma. Em contrapartida, decidir não voltar à sua versão limitada muda tudo. Porque o obriga a agir diferente. O obriga a pensar diferente. O obriga a escolher diferente. É uma renúncia silenciosa. Uma renúncia interna. Uma renúncia total. O livro coloca isso em palavras muito claras. O sucesso não começa com uma afirmação positiva. Começa com uma renúncia definitiva. Renunciar ao hábito de desistir. Renunciar à dúvida que o paralisa. Renunciar ao pensamento que o diminui. Renunciar à voz interna que diz ou não é o momento. Renunciar ao hábito de justificar os seus limites. E aqui vem a parte interessante. Essa renúncia não é feita uma única vez. Ela é feita todos os dias. Todas as manhãs. Em cada decisão.
toda vez que a vida o coloca à prova. Porque o eu antigo não vai embora só porque você o ignora. Ele vai embora quando você o substitui. Quando o supera. Quando não deixa espaço para que ele atue. O livro diz: a versão rica de você não aparece. Você a constrói com decisões diárias que contradizem a sua versão pobre. Esse é o verdadeiro trabalho. Contradizer o seu padrão antigo. Contradizer o seu medo antigo. Contradizer a sua antiga forma de pensar. E o mais impressionante é isto: você não precisa mudar tudo. Só precisa mudar o suficiente para que o seu eu antigo já não consiga sustentar a sua vida atual. Quando isso acontece, a sua realidade começa a se reestruturar sozinha. A sua energia muda. A sua frequência muda. A sua percepção muda. E aquilo que você permite, ou deixa de permitir, também muda. E aqui vem uma das revelações mais fortes do livro. Você não se torna rico quando ganha dinheiro. Você se torna rico quando já não aceita a versão de você que se conformava. É tão simples assim. E, ao mesmo tempo, tão desafiador. Porque exige coragem interna. Exige honestidade. Exige maturidade emocional. Por isso tão poucas pessoas fazem isso. Porque não é glamouroso. Não é rápido. Não é visível. Mas funciona. Sempre. Sem exceções. Há um momento exato em que a mudança real começa. E você sente isso. É aquele instante em que você decide, com total firmeza: não volto atrás. Não volto ao meu limite antigo. Não volto às minhas desculpas antigas. Não volto à minha identidade antiga. Não volto à minha antiga forma de duvidar. Esse momento. Esse micro-instante. É o ponto em que o seu destino muda sem que o mundo ainda perceba. Porque aquilo que o mundo verá depois já foi decidido por dentro. O livro diz algo que, se você realmente entender, muda completamente a forma como interpreta a sua vida. A realidade não responde ao seu desejo. Responde à sua identidade. Isso significa que não importa o quanto você queira algo, nem o quanto visualize, nem quantas vezes declare. Se a sua identidade continuar alinhada com a sua versão limitada, a sua vida continuará lhe enviando a mesma coisa. As mesmas oportunidades pequenas. Os mesmos resultados modestos. As mesmas circunstâncias repetidas. Mas quando a sua identidade muda, quando você deixa de aceitar o que antes aceitava, a realidade é obrigada a se reorganizar. E aqui vem a parte impactante. A realidade é sempre a última a perceber. A sua identidade é a primeira a mudar. Quando a vida começa a melhorar, você já terá mudado muito antes. Por isso tanta gente se confunde. Porque muda por dentro, mas não vê resultados imediatos. E acredita que nada está acontecendo. O livro explica isso com uma frase contundente: a identidade muda em silêncio. A realidade muda em público. Você muda primeiro. A vida segue depois. Esse descompasso é o que desespera a maioria. Esse pequeno atraso é o motivo pelo qual muitos desistem. Porque esperam resultados instantâneos. Quando os resultados sempre chegam depois. Nunca antes. Mas aqueles que estão destinados a se tornar ricos, os que descobrem este livro, os que o compreendem, sabem algo que os outros ainda não descobriram. Se você já mudou por dentro, o que está fora é apenas uma questão de tempo. E aqui o livro o coloca à prova. Ele pergunta, de forma direta: qual versão de você está sustentando hoje? A versão que espera? Ou a versão que já decidiu? A versão que duvida? Ou a versão que age? A versão que negocia com as próprias limitações? Ou a versão que já não as admite? Porque, no final, tudo se resume a isto. A vida o trata da mesma forma que você se trata.
Se você se vê grande, a vida o expande. Se você se vê capaz, a vida abre caminhos. Se você se vê valioso, a vida responde com oportunidades que refletem esse valor. Se você já não aceita migalhas, a vida deixa de lhe oferecer migalhas. Se você já não tolera a mediocridade interna, a sua realidade deixa de trazê-la. E isso não tem nada a ver com ego. Tem a ver com coerência. O livro repete isso uma e outra vez. Quando a sua identidade se eleva, a sua vida não pode ficar para trás. Essa é a lei. Essa é a estrutura. Essa é a razão pela qual alguns poucos avançam. Mesmo que pareça que a vida os abençoa. Não é bênção. É consequência. As pessoas veem os resultados e pensam: oh, que sorte! Mas não viram que aquela pessoa mudou internamente meses antes. Não viram o trabalho silencioso. Não viram a renovação profunda. Não viram o momento exato em que ela decidiu não voltar atrás. E aqui está você. Nesse mesmo processo. Nessa mesma fronteira. Mais consciente do que antes. Mais desperto do que antes. Mais preparado do que antes. Talvez a realidade ainda não lhe mostre isso. Mas a sua identidade já sabe. E quando isso acontece, a vida sempre acaba alcançando você. Há um ponto no livro em que o tom muda. Ele deixa de explicar princípios e começa a prepará-lo para algo ainda mais importante. A prova inevitável. Porque sim, o livro admite isso com clareza. Todo aquele que está destinado a se tornar rico atravessa uma prova. Não para puni-lo, mas para confirmá-lo. Confirmá-lo em quê? Na nova identidade que está construindo. Na decisão interna que tomou. Na firmeza de não voltar atrás. E essa prova sempre aparece da mesma forma. Justo quando você está avançando. Quando está se alinhando. Quando está crescendo internamente. Algo na sua vida parecerá contradizer o seu progresso. Um atraso. Um obstáculo. Uma rejeição. Uma conversa que o desestabiliza. Uma situação que o pressiona. Um movimento que o tira da zona de conforto. E o livro explica por que isso acontece. A vida não o testa para ver se você consegue. Ela o testa para ver se você está disposto a sustentar. Porque qualquer um consegue avançar quando tudo flui. Mas apenas alguns poucos avançam quando nada parece acompanhá-los. E aqui vem a verdade que quase ninguém quer aceitar. A prova não é sinal de fracasso. É sinal de ascensão. É a confirmação de que você está subindo de nível. Por isso, aqueles que não entendem recuam. Desistem. Dizem: isso não funciona. Dizem: talvez não seja para mim. Dizem: deveria esperar um momento melhor. E sem perceber, voltam exatamente à identidade que estavam deixando para trás. Mas os que descobrem este livro, os que estão destinados a se tornar ricos, não caem nessa armadilha. Porque o livro diz isso com absoluta clareza. Quando tudo parece ficar difícil, não estão bloqueando você. Estão pedindo consistência. É quase um contrato espiritual. Um acordo silencioso. Uma pergunta que a vida lhe faz sem palavras. Você realmente quer a sua nova identidade? Ou prefere voltar à antiga porque ela lhe é mais familiar? A maioria escolhe o que é familiar. Você não. Porque a verdade é esta. Se você desiste no momento da prova, desiste justamente antes da expansão. E por isso o livro insiste tanto para que você reconheça esse momento. Porque, uma vez que você o identifica, ele já não assusta. Já não confunde. Já não faz duvidar. Você o vê pelo que ele realmente é. Uma validação. Um sinal de que a sua vida está se reorganizando. Um sinal de que a sua realidade está mudando a sua estrutura interna. Um sinal de que o velho está sendo removido.
Um sinal de que o novo está se formando. E talvez você esteja nesse ponto agora mesmo. Talvez por isso esteja ouvindo esta mensagem. Talvez por isso este livro o tenha encontrado. Porque a prova não chega quando você está perdido. Ela chega quando você está pronto. Chega quando você já mudou o suficiente para sustentar o que vem. E aqui o livro deixa uma frase que marca um antes e um depois. A prova não vem para detê-lo. Ela vem para perguntar se você já é a pessoa que diz querer ser. Esse é o momento decisivo. Esse é o ponto de inflexão. Esse é o instante em que aqueles que estão destinados a ser ricos demonstram quem realmente são. E você já está nesse nível. Apenas quem afina a sua disciplina mental até transformá-la em um hábito permanente está pronto para receber o que outros chamam de sorte. Aqui, sem adornos e sem metáforas desnecessárias, você está entrando na parte em que o livro deixa de ser teoria e se transforma em diagnóstico. Esta frase é um filtro. Não para ver se você é inteligente, não para ver se é capaz, mas para ver se está comprometido. Porque a maioria quer resultados, mas não quer hábitos. Quer riqueza, mas não quer disciplina. Quer progresso, mas não quer constância. O livro está afirmando algo perigoso para muita gente: vá ao sorte ou não existe no sentido em que você a imagina. O que você chama de sorte é o resultado acumulado de pequenas decisões repetidas durante semanas, meses ou anos. A disciplina mental, se é essa capacidade de manter o foco mesmo quando nada parece avançar, se é a ponte entre a sua intenção e a sua realidade. Pense nisso sem exageros: quantas vezes você começou algo com força e abandonou por tédio, cansaço ou falta de urgência? Quantas vezes disse a si mesmo: "Oh, amanhã eu começo"? Esse é o inimigo de que o livro fala. Não um obstáculo externo, mas essa voz interna que sussurra desculpas quando você está a um passo de provocar uma mudança. O livro continua. Todo desejo sustentado exige um caráter que não se rende. Essa é a diferença entre querer e decidir. E aqui está o núcleo. Querer é barato. Desejar é fácil. Mas decidir é comprometer-se independentemente do clima emocional do dia. Decidir é agir mesmo quando não há motivação. Decidir é fazer o que lhe cabe mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando você não vê resultados imediatos, mesmo quando parece insignificante. O que este livro está lhe ensinando é que a riqueza não é um prêmio para quem a espera, mas para quem a constrói de dentro para fora. Esta parte, essa disciplina mental, é a mais difícil de todas, porque ninguém pode fazê-la por você. Você não pode delegá-la. Não pode comprá-la de outra pessoa. Não pode fingir. Ou você a tem, ou ainda não a tem. Mas aqui está a boa notícia: qualquer pessoa pode desenvolvê-la. Você, especialmente você, que chegou até a parte 23, já está demonstrando algo que o livro valoriza mais do que qualquer talento: persistência. E essa persistência é o que o coloca acima da média e acima do seu eu do passado. O livro encerra esta parte com uma frase-chave: a disciplina mental é a assinatura daqueles que estão destinados a receber mais. Essa palavra, destinados, não significa que alguém o escolheu. Significa que você está escolhendo. Que está assinando um contrato consigo mesmo. Que está dizendo: vou sustentar a minha visão mesmo que ainda não possa tocá-la. Vou continuar porque já entendi que a riqueza aparece primeiro na minha mente e depois na minha vida. Se você chegou até aqui, é porque tem algo que a maioria nunca desenvolve: resistência mental. E esse é o verdadeiro diamante de que o livro fala. Não o dinheiro. Não as oportunidades. Não os contatos. A mente que não se quebra. Quem chega até aqui está pronto, e já não busca sinais, agora se torna um. Esta frase é direta, sem adornos e sem suavizar o impacto. O livro está dizendo que existe um antes e um depois, e que você já cruzou essa linha. A maioria vive pedindo sinais, esperando confirmações externas, buscando permissão para avançar. Mas quem chega a este ponto do caminho já não espera nada, torna-se a evidência viva de que a transformação é real. Aqui não se trata de motivação, trata-se de identidade.
O livro não está dizendo faça algo, está dizendo seja alguém ou seja a prova. Seja o exemplo. Seja a pessoa que age mesmo quando ninguém ainda entende. Quando a sua mente já domina a sua atenção, a sua direção e a sua intenção, o mundo externo deixa de ser um obstáculo e se transforma em material. Esta parte é poderosa porque elimina uma das maiores ilusões de acreditar que o mundo externo manda. Não. Quem manda é o seu foco. Manda a sua direção mental. Manda a sua capacidade de sustentar uma ideia até que ela se torne inevitável. O externo é apenas matéria esperando forma. O interno é o molde. E você já está moldando. Pense na sua última semana, no seu último mês. Você está aqui ouvindo, aprendendo, disciplinando a mente, reorganizando decisões, afiando a visão. Isso já é um sinal de que a sua vida está mudando, mesmo que ainda não seja visível para todos. Isso é o que o livro chama de tornar-se um sinal. O livro acrescenta: a riqueza busca aqueles que sabem manter a sua direção sem interrupções. Porque eles não consomem energia se justificando, duvidando ou recuando. Eles avançam. Esta frase é uma radiografia interna. Quem avança não é o mais inteligente, nem o mais preparado, nem o mais conectado. São aqueles que não param toda vez que sentem desconforto. São aqueles que não desperdiçam energia com desculpas, explicações ou esperas desnecessárias. Eles vão. Fazem. Constroem. E você, ao permanecer aqui, já está entrando nessa categoria rara que este livro descreve, em pessoas que avançam sem fricção mental, que já não buscam garantias porque a sua convicção se tornou a garantia. O livro encerra esta parte dizendo: aqui termina a preparação. A partir deste ponto, o destino deixa de ser uma esperança e se torna uma consequência. A riqueza não chega quando você está pronto. Chega quando você é inevitável. Esta frase é o coração do livro. A explicação é direta, e ninguém se torna rico por desejar, nem por estudar métodos, nem por ter sonhos. Você se torna rico quando a sua mentalidade, as suas decisões, a sua identidade e o seu comportamento se alinham tanto que o sucesso deixa de ser uma possibilidade e se transforma em um desfecho lógico. Isso é o ser inevitável. Isso é o que você vem construindo em cada parte anterior, passo a passo, pensamento a pensamento. O livro continua com uma declaração ainda mais forte. Quem domina o seu foco domina o seu destino. Quem domina o seu destino não teme o mundo, porque já o moldou dentro de si. Aqui o livro deixa algo claro: você não está lutando contra nada externo. Sempre foi um combate interno. E você já o venceu, porque chegou até aqui. As pessoas que desistem o fazem antes. As que vivem duvidando nunca avançam tanto. Você avançou. Você demonstrou algo que poucos conseguem demonstrar: inconsistência mental. E então chega a última revelação do livro, a que explica por que apenas quem está destinado à riqueza o encontra. A riqueza não é uma meta. É um nível de consciência. Quando você ascende a esse nível, o dinheiro se torna a resposta, não busca. A mensagem profunda aqui é que a riqueza vem como consequência de um tipo específico de mentalidade, uma mente que já não age a partir da carência, do medo, da necessidade ou da pressa, mas da clareza, da direção, da segurança interna e da decisão permanente. Em outras palavras, você não atrai riqueza a partir do desejo. Você atrai riqueza a partir da identidade. Você não avança para consegui-la. Você avança porque já é alguém que a gera. Você não espera sinais externos. Você se torna o sinal externo que outros tentam entender. O livro encerra com a sua última frase, uma frase que não se explica, apenas se sente. A partir de hoje, não busque riqueza. Reproduza-a. Isso significa: pense como alguém que já a tem. Decida como alguém que já a tem. Avance como alguém que já a tem. Construa como alguém que já a tem. A sua vida começará a se alinhar com essa identidade mais rápido do que você imagina. E agora, quero que você cele este processo. Não como um ritual mágico, mas como uma declaração interna de que entendeu a verdadeira mensagem deste livro. Se você está pronto,
Se sente dentro de si essa certeza tranquila que surge quando uma verdade profunda entra. Então escreva nos comentários: eu já sou riqueza. Não para mim. Para você. Para que a sua mente registre. Para que a sua identidade adote. Para que o seu caminho reflita. E se esta jornada o moveu por dentro, se você sentiu que este livro era realmente para aqueles que estão destinados a prosperar, inscreva-se. Não por obrigação. Por afinidade. Porque este espaço é para pessoas como você, pessoas que estão ascendendo ao nível em que as coisas deixam de ser promessas e se tornam realidades. Obrigado por chegar até aqui. Obrigado por fazer parte dos que não ficam pelo caminho. Obrigado por demonstrar que a sua história está apenas começando.